E eu compreendi uma coisa bastante grave nesse universo das empresas. Na verdade, várias coisas, né? Algumas mais curiosas, outras um pouco mais excêntricas, outras mais, digamos que, tristes, né? E uma das coisas que eu percebi, na verdade, algumas coisas que eu percebi que são úteis para essa live aqui, é que tem muita gente faturando muito dinheiro, ganhando muito dinheiro, que, digamos, são menos capazes cognitivamente que outras pessoas que estão ganhando muito pouco dinheiro. E aí, eu comecei a entender, porque eu sempre bati muito na tecla aqui com vocês, que conhecimento é poder. Eu sempre falei, conhecimento é poder, conhecimento é poder. Vocês têm que ter conhecimento, vocês têm que ir atrás do conhecimento, vocês têm que buscar isso. E conforme eu fui entrando nesse universo de empreendedorismo, eu percebi que, na verdade, não é só o conhecimento que é poder. Na verdade, fazer é poder. Até porque tem muitas pessoas que ali têm conhecimento, ali tem menos conhecimento, na verdade, mas fazem mais do que as outras, né? Então eu fui percebendo que, na verdade, não basta só conhecimento. E um dos objetivos que a gente tem no reservatório de dopamina é justamente a obtenção de conhecimento, né? Deixa eu só me achar aqui. Um dos objetivos que a gente tem no RD é a obtenção de conhecimento, né? Só que eu fui entendendo que com o tempo que não é suficiente. Eu achava que era, tá? E eu gostaria que fosse. Eu gostaria de viver num mundo no qual as pessoas com mais conhecimento automaticamente... Caramba, a gente tem 2.000 pessoas ao vivo, cara. Que loucura. Muito obrigado, pessoal. Sensacional. Valeu demais. Lembrando que toda segunda, hein? Vamos bater papo sobre isso. A gente no RD tem essa ideia de produzir esse conhecimento, só que quando eu saí um pouco daqui de dentro e fui conhecer esse mundo empresarial, eu descobri que fazer também é importante, porque tem pessoas com menos conhecimento que ganham muito mais dinheiro com pessoas com muito conhecimento. E aí, obviamente, né, a gente teria uma enorme possibilidade de discussão aqui sobre o que faz uma ganhar mais, tem interação, tem sorte, tem apadrinhamento. Eu entendo isso, tá? Acho que com as 150 aulas que eu já disponibilizei para vocês, é suficiente para vocês entenderem que eu entendo isso, né? Só que existe esse componente do fazedor, né? Existe esse componente fazedor porque o mundo atual, na sociedade que a gente vive, sociedade ocidental, que ela dá um prêmio para quem resolve o problema dos outros, seja via entretenimento, seja via... ou você rouba alguma coisa e faz um soft crime, né? Comete algum crime mais maquiado, ou você resolve problemas das pessoas prestando serviço, desenvolvendo um produto, uma tecnologia, ensinando alguma coisa, resolvendo um problema na vida delas via educação, para ganhar grana, né? E o conhecimento, ele busca fazer esse pano de fundo para você criar um colchão que possibilite um terreno, fazer uma terraplanagem num cenário que possibilite o surgimento de solução de problema para as pessoas. Se o seu objetivo é ganhar grana, e aí eu sugiro que você busque dinheiro, tá? Não precisa ser uma pessoa rasa que só busca dinheiro como muitas são, mas também busque dinheiro, porque dinheiro te dá previsibilidade, te dá tempo de estudar, permite você fazer o que a gente ensina aqui no RD, fazer a sua rotina de sono, fazer exercício físico, melhorar a sua capacidade de leitura e fazer todas as outras coisas que a gente sabe que são importantes para vocês. E aí eu já entro na parte de neuroplasticidade, que é o segundo momento da live, tá? E aí eu percebo que muita gente, cara, nas interações que eu tenho com os alunos do RD, eu olho para alguns alunos do RD e eu falo assim, caramba, cara, essa pessoa, ela objetivamente sabe mais do que aquele outro empresário, do que aquela outra pessoa ali que é empresária que eu conheci, e ela tá ganhando infinitamente menos do que aquela pessoa, e ela tá ferrada por causa da pobreza mesmo, por causa da falta de dinheiro. E aí eu olho para a pessoa e eu vejo, essa pessoa, ela tem todas as ferramentas necessárias para conseguir, em termos cognitivos e intelectuais, para conseguir vencer aquela outra pessoa no jogo financeiro.
Ou talvez nem necessariamente vencer, mas pelo menos sair do buraco que ela está e vencer ela mesma no seu baseline. E aí, quando você vai olhando por que aquela pessoa não faz, existe uma série de questões que poderíamos destrinchar aqui mais para frente, mas normalmente está atrelado, o denominador comum é o fato da pessoa não fazer. Não sei se por medo de uma rejeição, ou por medo de, sei lá, cara, de não se mostrar boa o suficiente quando trouxer aquilo para a prática, ou tem medo de falar e aí as pessoas vão ter que interrogar ela, ou vai ter que se expor num contexto, seja na internet ou no trabalho, ou vai ter que sair na zona de conforto, ou vai ter que galgar uma nova prova e aí tem que se colocar a prova de novo, e aí se falhar, tem medo de... Existem esses pilares psicológicos que fazem com que essa pessoa acabe negligenciando, né? Acabe saindo de um contexto mais agressivo para buscar novas posições no mundo, sendo que ela tem todas as ferramentas necessárias que são patrocinadas por mais conhecimento. Isso me deixa muito triste, e é inclusive o que o Ortega y Gasset, que eu estava lendo recentemente um livro dele chamado A Rebelião das Massas, um livro chato pra caramba para ler, mas digamos que o suco do livro é muito interessante quando você espreme ele. Basicamente, Ortega y Gasset diz que hoje em dia existe uma massa de pessoas que são pessoas que perderam a individualidade, são orquestradas por outros e não conseguem não só pensar por si próprias, mas principalmente não conseguem rejeitar a mediocridade de média, falando média agora, a mediocridade de ficar na média, elas deveriam rejeitar isso e partir para a excelência. E aí eu chamo a atenção que o Ortega y Gasset, ele não diz que essas pessoas, essa massa de pessoas, não são pessoas do ponto de vista econômico, tá? Quando a gente fala as grandes massas, né? A primeira coisa que a gente imagina um monte de gente, classe média, principalmente classe média baixa e pobre. A gente fala, essa grande... Não. O Ortega y Gasset, as massas, elas não estão limitadas a uma classe econômica. As massas vão desde pessoas ricas até pobres. Uma pessoa muito pobre, ela pode estar dentro da mesma massa que uma pessoa rica, segundo o Gasset. Por quê? Porque, para ele, ser um homem massa, esse maravilhoso conceito que ele descreve, ser um homem massa é você rejeitar a excelência em prol da mediocridade. Você prefere a mediocridade. Seja de forma, sei lá, subconsciente ou não, você aceita a mediocridade, você fica passível a ela. E você não busca a excelência. Por quê? Porque a excelência dá trabalho, envolve aprender novas habilidades, envolve desenvolver novos conceitos, envolve aprofundar novos temas, envolve ler mais, mesmo e principalmente quando você está numa condição confortável. Então tem pessoas, médicos, advogados, engenheiros, psicólogos, psiquiatras, enfim, tecnologia, qualquer pessoa. Tem pessoas que ganham 20, 30 mil reais por mês e são homem-massa, assim como uma pessoa que ganha 2 mil. Por quê? Porque essas pessoas, elas aceitaram a mediocridade. Eu vou aprender até aqui, e quando eu aprender aqui e resolver o número específico de problemas na sociedade a ponto dela me premiar com dinheiro específico, eu estou satisfeito. Eu enchi a minha barriga e a partir de agora eu relaxo. Né? A partir de agora eu fico jogado na cadeira do conformismo e não vou movimentar mais uma palha para ser alguém melhor. Então é aquela pessoa, quem não enxerga na figura, né, na sombra desse sujeito, aquele amigo que é engenheiro, dentista, médico, aquela amiga que é, sei lá, pediatra, e tá super satisfeita, intelectualmente falando. Ela não aprende mais. No máximo vai num congresso ou outro para se aperfeiçoar, mas dali não passa, e não quer passar. Não quer aprender uma nova língua, não quer desenvolver um novo entendimento, não quer aprofundar um conceito, não quer aprender um instrumento, não quer melhorar a compreensão da cultura. Isso é o homem massa, do Ortega y Gasset. E eu percebo que tem muitos homens massas do Ortega y Gasset que ganham muito mais do que um sujeito que não é homem massa.
de um sujeito que, provavelmente vocês que estão aqui dentro, que buscam mais conhecimento, que querem empurrar a fronteira do que entendem para frente, conhecimento de vocês é isso aqui, vocês querem expandir, aprender sobre hábitos, vícios, leitura, não sei o quê, e muitas vezes vocês acabam sendo premiados de uma forma inferior aos homens massas da sociedade. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade de pessoas que as pessoas são premiadas pela capacidade que elas têm de resolver problemas. Se eu sou uma pessoa que ganhei muito dinheiro durante a minha vida, minha curta vida por enquanto, é porque eu resolvi muitos problemas. Eu resolvi problemas de pessoas com dificuldade de dormir, dificuldade com hábitos e tal, e eu dou conhecimento para essas pessoas. Então eu passo um bloco inteiro aqui me esforçando, aprendendo um monte de coisa que outras pessoas não conseguem, porque tem que fazer as coisas da vida delas, tem que estudar, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, sei lá, se aperfeiçoar, visitar os pais, e enquanto vocês estão fazendo isso, eu fico aqui aprendendo um monte de artigo, grande parte deles inúteis e são descartados, e aqueles bons que são úteis para vocês, eu faço uma aula e trago aqui essa reflexão para vocês, para ajudar vocês a resolver um problema na vida de vocês. Isso é premiado, né? Aí, do caso, eu fiz de uma maneira escalável, que o prêmio aumentou muito mais, né? Mas me entristece muito quando eu vejo um sujeito que não se enquadra no que o Ortega y Gasset chama de homem massa, né? Esse sujeito que prefere o medíocre. Quando eu vejo essa pessoa ganhando pouco, sabe? Porque é uma pessoa que ela rejeitou a mediocridade, que está em busca da excelência, só que a sociedade não dá um prêmio para essa pessoa. Algumas, obviamente, ganham. A tendência é que vão ganhar mais do que o inverso. Só que o ideal é que essas pessoas tivessem noção do porquê não estão ganhando. E aí, ano passado, quando eu fui para o meio business, né, aprender como funciona o mundo, como uma empresa funciona, por que uma pessoa promove outra e não a outra, eu entendi exatamente isso. Você ser apenas um aprendedor fará de você um sujeito com uma probabilidade um pouco maior de dar certo na vida em termos financeiros, né? E não que os termos financeiros sejam exclusivamente os adequados para você se intitular como de sucesso ou não, mas são importantes. Ninguém aqui é uma planta, né, que vive de fotossíntese, de luz solar. Então acho que essas lives que eu quero fazer aqui esse ano, fechando o assunto lá, voltando no início, é para tentar mostrar isso para vocês, né? Acho que eu consigo perambular em alguns lugares que vocês não conseguem, ou grande parte de vocês não conseguem, e destes lugares eu fico obtendo esses conhecimentos, fico percebendo, né, porque como eu sou o que a gente chama no mundo, a galera chama de pessoas, de um rico vira-lata, né, um rico caramelo, eu vim de um lugar que não tinha dinheiro e consegui muito dinheiro, eu consigo enxergar essas coisas por olhos que outras pessoas que já nasceram num berço de ouro não conseguiriam. Então acho que é legal, e parte dessas lives é para incentivar vocês a tomar medidas que aumentem a probabilidade de vocês se darem bem na vida, porque vocês muito provavelmente têm tudo, ou quase tudo que é necessário, ou terão tudo que é necessário se continuarem estudando para galgar boas posições financeiras, né? Desde que vocês se transformem em fazedores, né? Em pessoas que colocam o conhecimento na prática.